Não podemos evitar, em hipótese alguma, a morte de alguém. A morte não pode ser evitada, porque ela já está determinada, desde quando a pessoa nasceu. Tão logo o espírito encarnado cumpra determinadas tarefas, e viva certas experiências na matéria, cumprindo o que foi acordado, desde antes de nascer aqui na Terra, ele finda o seu propósito aqui, e retorna ao mundo espiritual. O ser humano prefere acreditar que tem poder para intervir em tudo. Sem a ideia do poder, o ser humano sentir-se-ia enfraquecido e perdido. Há pessoas que antecipam sua morte, achando que irão descansar ou deixar de existir. Lê do engano. Elas fazem isso porque todos somos possuidores do livre-arbítrio. Mas ao cometer tal ato, estão mudando o curso natural das suas vidas. Quando uma pessoa desencarna naturalmente, a hora dela chegou, e nada pode ser feito para evitar isso. Não importa o quanto você seja forte, não importa o quanto você seja sábio, não importa as influências políticas que você tem, não importa quantos médicos você conhece, e tampouco quanto dinheiro você tem. Quando conseguimos salvar a vida de alguém, por exemplo, de um afogamento, só fomos bem-sucedidos no resgate, porque foi permitido pela espiritualidade, e ainda não era chegada a hora da sua morte. Caso fosse o momento dela ir embora, nenhum poder humano seria capaz de salvá-la. Pelo contrário. Supondo que uma pessoa precisasse morrer, e nos fosse dado o poder de intervir, e mantê-la na matéria por mais tempo, isso a prejudicaria imensamente. Vamos imaginar que uma pessoa está indo embora do seu país, para trabalhar em outro país. Ela precisa daquele emprego, pois vai incrementar seu currículo. Ela terá uma experiência inédita, e muito preciosa para sua carreira, e também para sua vida. Agora, imagine que existe uma pessoa apegada a ela, e que não deseja essa distância. O que aconteceria se essa pessoa queimasse as passagens, e a impedisse de ir? Ela estaria destruindo uma oportunidade valiosa, de crescimento profissional e pessoal, de alguém que ama. O mesmo ocorre com aqueles que tentam impedir a morte de alguém, cuja estadia na matéria já se findou. Ela estaria prejudicando agudamente aquele espírito, de seguir sua jornada evolutiva, ir a outras regiões cósmicas mais sutis para trabalhar, aprender, se desenvolver, ter novas experiências, etc. Portanto, nosso egoísmo em desejar prender alguém que precisa ir, pode atrapalhar consideravelmente a evolução do seu espírito, da mesma forma que os pais podem atravancar o desenvolvimento do filho, quando obstam sua saída de casa, para morar sozinho. O ser humano muitas vezes se comporta como uma criança mimada, que bate o pé e grita, quando suas vontades não são atendidas. Os mestres sempre ensinaram que devemos seguir a vontade de Deus, como fez Jesus, quando disse: Pai, que seja feita a tua vontade, e não a minha. Muitas pessoas se culpam por não terem evitado a morte de um parente. Elas acreditam que se tivessem levado a pessoa antes a um hospital, se tivessem socorrido mais rápido, se tivessem prestado mais atenção, se tivessem certos conhecimentos de primeiros socorros, se fossem mais espertas, mais dinâmicas em algum momento, teriam sido capazes de salvar a pessoa. A grande verdade que poucos desejam aceitar é que ninguém salva ninguém. Cada pessoa se salva por si só. É imenso o número de pessoas que perdem suas vidas, tentando salvar outras pessoas e acabam esquecendo de si mesmas. Passam suas vidas tentando resgatar o outro do abismo em que ele se encontra, e acabam caindo nesse mesmo abismo, não salvando o outro, e ainda, perdendo a si mesma, por puro apego. É preciso deixar o outro viver a sua vida, da forma como deseja viver, de acordo com suas escolhas e seus objetivos. Mesmo que o outro aparentemente fique mal, perca tudo, fique doente, se destrua, e se isso ocorreu, é porque precisava acontecer. A autodestruição era necessária para seu avanço espiritual, com base em suas escolhas. Vamos entender, de uma vez por todas, que não é algo ruim as pessoas sofrerem as consequências de suas escolhas. Ao contrário, é algo extremamente positivo, pois quem padece no futuro, de acordo com o que escolheu no passado, vai aprender e se melhorar. Seria o mesmo que queimar uma plantação de jiló, que nosso filho semeou, alegando que o jiló não lhe trará renda. Se ele escolheu plantar o jiló, é necessário permitir que ele colha o jiló. Se ele não colher,
Não enfrentará as consequências de seus próprios atos, e não aprenderá certas lições. Isso não é algo a se evitar, até porque não pode ser evitado. É algo que deve ser aceito, como parte da nossa evolução. Portanto, não se culpe por não ter conseguido salvar alguém de sua morte, ou mesmo, salvar alguém em vida. O momento da morte não vem por acaso. Era para ocorrer exatamente daquela forma. Aquele acidente que a pessoa sofreu e que a levou, precisava acontecer, aquela doença que ceifou sua vida, precisava vir, aquele caminhão que a atropelou, precisava atropelá-la, aquela queda que o levou à morte, era necessária. Se não fosse necessária, acredite, não teria ocorrido, pois nada, absolutamente nada, em todo o cosmos, ocorre por acaso. O acaso é mera ilusão de nossa mente, que ainda não compreende a vida. O acaso não existe no universo. Se algo ocorreu, é porque precisava ocorrer. A culpa é o efeito de um delírio de grandeza e poder. Acreditamos que sabemos melhor do que Deus, quando alguém deve morrer, ou quando alguém deve continuar na matéria. Nada além de uma fantasia humana de onipotência, a mesma fantasia que fez o ser humano cair na matéria, e que o mantém até hoje sofrendo.